Começa agora o programa Respostas para a Vida, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Crer significa fixar o olhar firme e continuamente em Cristo. Lutero. Que a graça do nosso Deus esteja presente neste dia. Quero acolher você para mais um programa Respostas para a Vida, com o lema da nossa semana, que nos vem do livro de Apocalipse, o capítulo 22, o versículo 20, onde está escrito: aquele que dá testemunho de tudo isso diz: certamente venho logo. Amém. Vem, Senhor Jesus. O lema da nossa semana nos fala sobre testemunho e hoje, 15 de novembro de 2020, nós temos em nosso país dias de eleições municipais. Que nós, pessoas cristãs, possamos dar bom testemunho neste dia onde vemos também testemunhos não muito agradáveis, ao nosso redor. Que saibamos que temos também esta responsabilidade e este dever enquanto pessoas cristãs e enquanto cidadãos e cidadãs. Quero também partilhar uma palavra de Justus Gênesis, que diz assim: ajuda-me a praticar com os outros o que a mim fizeste. Amar o meu próximo, servir a cada um espontaneamente, sem proveito próprio nem fingimento, assim como tu ordenaste, por amor somente. Esta palavra, então, nos chama de novo para que as nossas atitudes sejam baseadas no amor sincero, genuíno, sem proveito próprio e sem fingimento. Queremos dar graças ao Senhor, que é Pai, Filho e Espírito Santo, cantando, meditando, orando a canção Obrigado, Pai Celeste. O evangelho deste domingo, ele nos vem de Mateus, capítulo 25, os versos 14 em diante, 14 a 29. E é uma história, talvez conhecida por muitas pessoas, sobre os 3 empregados, onde Jesus fala que o reino dos céus será como um homem que viaja e chama os seus empregados para tomarem conta da sua propriedade. Então, Jesus diz, olha, o reino de Deus, o reino dos céus, ele é como este homem. Ele é o dono, ele viaja e ele chama os seus empregados para cuidar daquilo que é dele. Ou seja, este mundo é do Senhor e nós somos chamados e chamadas para cuidar daquilo que é dele, porque o Senhor está junto de Deus, subiu aos céus.
o dono da propriedade, e ele há de voltar, como diz também o lema da nossa semana. Quando ele chama esses empregados, ele lhes dá dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Então, o primeiro ganhou 500 moedas de prata, o segundo deu 200 e o terceiro deu 100. Temos três valores diferentes de dinheiro: 500, 200 e 100. Aqui nós aprendemos com Jesus que as pessoas têm capacidades diferentes, mas não importa o tamanho da sua capacidade, se ela é de 500, se ela é de 200 ou se ela é de 100. Importa que você tem uma capacidade e o Senhor sabe o tamanho da sua capacidade e te dá responsabilidade de acordo com a sua capacidade. De quanto é a sua capacidade? Quanto o Senhor lhe deu para que você tomasse conta, né? Se você fosse um desses empregados, quanto você acha que você teria ganhado? Você acha que você é o empregado que teria ganhado 500? Você acha que você é o empregado que teria ganhado 200? Ou você acha que é o empregado que teria ganhado 100? Né? O empregado que recebeu 500, ele imediatamente saiu, ele fez negócios com o dinheiro e conseguiu outros 500, ou seja, ele dobrou aquilo que recebeu. Do mesmo modo, aquele que recebeu 200, ele também conseguiu outras 200, ele dobrou aquilo que recebeu. Mas o que tinha recebido 100 moedas fez um buraco na terra, escondeu o dinheiro do patrão e continuou a sua vida como se não tivesse recebido responsabilidade nenhuma enquanto o patrão não estava ali. É isto que aconteceu. Os dois primeiros imediatamente foram tratar de colocar a sua responsabilidade, de cuidar da sua responsabilidade e dobraram o valor que lhes foi confiado. O terceiro tem também uma capacidade menor. E por achar que essa capacidade é menor, então não é importante, ele simplesmente enterrou o seu dinheiro e seguiu com a sua vida. Tem muita gente que acha, mas eu só sei fazer isso, eu só recebi 100, então eu não vou fazer nada. Se você é uma pessoa assim, que porque recebeu pouco, ou porque tem uma capacidade menor que o seu irmão, que a sua irmã na fé, você se acomoda, tome cuidado. Vamos ver o que acontece na história do evangelho de hoje. Depois de muito tempo, o patrão voltou e chamou os seus empregados para um acerto de contas, para saber o que tinha acontecido com aquele valor que lhes foi confiado. O empregado que recebeu 500 chegou e entregou outras 500, dizendo: o Senhor me deu 500, veja aqui, eu consegui mais. Então o dono falou: muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Depois o empregado que recebeu 200 chegou e disse: o Senhor me deu 200 moedas, veja, aqui estão mais 200 que consegui ganhar. Muito bem, disse o patrão, empregado bom e fiel. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar muito. Venha festejar comigo. Vejamos nos dois primeiros exemplos, Jesus fala de bondade e de fidelidade. Que os dois primeiros empregados, eles foram fiéis, eles foram honestos, eles foram bons, eles não foram preguiçosos, eles correram atrás, eles não se acomodaram com as 500 moedas e com as 200, mas eles dobraram aquilo e então o patrão pôde ver que a capacidade deles era boa, que a fidelidade deles era algo
impressionante e por isso eles estavam prontos, inclusive, para mais. O patrão poderia confiar mais a eles. Tem pessoas que estão estagnadas, que se perguntam por quê as coisas não vão para frente, por que estão sempre do mesmo jeito. Porque não se pode confiar mais. Porque às vezes o pouco que lhes foi confiado, as pessoas não estão fazendo por merecer. O patrão diz: você foi fiel negociando com pouco, por isso vou pôr você sobre o muito. Se você não é fiel no pouco, como que você quer muito? O meu pai sempre dizia: se você não consegue administrar R$100, você não vai conseguir administrar 100 mil. E ele estava certo. Se você não consegue ser fiel, você não consegue negociar, você não consegue se organizar com pouco, se você não consegue colocar os seus talentos, ainda que poucos, a serviço do reino de Deus, como você vai ter mais? Você também não vai conseguir com mais. Tem gente que se ilude: se eu tiver mais, eu vou fazer. Se você não faz com pouco, você não faz com muito. Então, nós vamos ver o que acontece com o terceiro empregado. O empregado que recebeu 100 moedas de prata. Ele disse assim para o seu patrão: eu sei que o Senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Eu fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso, você não deveria ter depositado meu dinheiro no banco. Por isso, você deveria ter depositado meu dinheiro no banco, e quando eu voltasse, receberia com juros. Depois virou para os outros empregados e disse: tirem dele o dinheiro e deem aos que têm 1000 moedas, porque aquele que tem muito receberá mais, e assim terá ainda mais. Mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado. E joguem fora na escuridão um empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. O patrão fala para o empregado que ele foi mau e que ele foi preguiçoso, e realmente ele foi tão preguiçoso que nem no banco ele se prestou de levar o dinheiro. Que o dono diz assim: se pelo menos tivesse colocado no banco, eu teria ganhado alguns juros, né? Mesmo você não fazendo nada. Mas você foi tão preguiçoso e você estava tão concentrado nas suas coisas, na sua vida, e não quis assumir nenhuma responsabilidade a mais, que você simplesmente pegou e enterrou o dinheiro na terra para continuar fazendo as suas coisas, cuidando do que é importante para você. Tem gente que só pensa em si, só pensa no que quer para si, e quando recebe uma outra responsabilidade, é mau e preguiçoso, não faz, como este empregado. Ou então, como o mesmo empregado falou, ele ficou com medo do patrão. Ele ficou com medo de perder o pouco que havia recebido, e então ele esconde. Tem pessoas que também têm tanto medo de perder o pouco que se agarram naquele pouco. E tem outras que enterram porque simplesmente não querem assumir nenhum risco e nenhuma responsabilidade. Quem é você? Quem é você nestes 3 empregados? Você é um empregado bom e fiel, com quem o Senhor pode contar? Você é aquela pessoa que assume riscos e responsabilidades e quer que aquilo que lhe foi confiado seja dobrado ou triplicado? Ou você é este empregado mau, preguiçoso, medroso, que se esconde, que quer viver só para si
e enterra os talentos e não assume risco nem responsabilidades. Nós temos opções, nós recebemos também de acordo com a nossa capacidade, nós recebemos dons, nós recebemos talentos, nós recebemos responsabilidades, nós recebemos uma missão do Senhor. Como nós estamos administrando? Que quando o dono voltar para o acerto de contas, possa dizer para você, possa dizer para mim, empregado, empregada bom, fiel, possa encontrar bondade e fidelidade no que a gente fizer, aliás. Eu não gostaria de ouvir do Senhor que sou uma empregada má e preguiçosa. Por isso é importante nos mantermos em oração, em constante comunhão com o Senhor, buscando Ele, pedindo a Ele sabedoria, discernimento para realizar aquilo que Ele nos confiou. Assim eu convido você para meditar, para cantar, para orar a canção Eu Quero Ser, Senhor Amado, como um vaso nas mãos do oleiro, porque quando nos colocamos nas mãos do Senhor, também podemos agir com bondade e fidelidade e responsabilidade sobre aquilo que Ele nos confiou segundo a sua capacidade. Amém. Eu quero ser Nesta manhã de eleições municipais em nosso país, quero também trazer a palavra da carta pastoral da presidência da nossa igreja, da ISLB, sobre este tempo de eleições. Esta carta, então, escrita pela pastora Silvia, juntamente com os pastores, vice-presidentes, e eu partilho com você para a reflexão deste dia. A palavra de Deus diz: amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. Carta de 3 João, capítulo 11. Hoje, dia 15 de novembro, iremos às urnas com o propósito de eleger pessoas para cargos nas prefeituras e câmaras municipais de todo o país. Especialmente neste período, temos as expectativas de que as pessoas eleitas cumpram o seu dever de legislar e governar com competência, honestidade para o bem de todas as pessoas. Nesta época surgem perguntas tais como: em quem devemos votar? Adianta votar se tudo permanece igual?
A igreja e as pessoas cristãs participam da política? A Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil é Igreja de Jesus Cristo no país. Sua missão é propagar o Evangelho de Jesus Cristo, que aponta para o reino de Deus, mesmo que o reino de Deus não seja deste mundo. Jesus nos dá a tarefa de ser sal e luz no mundo. Nesse sentido, a ISLB assume o compromisso de promover a paz e a justiça e o amor na sociedade. A confissão de fé não pode ser desconectada da vivência da fé. Em 2018-19, o tema da igreja foi Economia, Igreja e Política. Conforme vimos, Martim Lutero entendia que a igreja, a economia e a política são instrumentos de Deus para efetuar a sua vontade no mundo. Cada pessoa é chamada para atuar com Deus nesses três âmbitos da vida. Desta forma, também a herança confessional luterana nos compromete com a paz, a justiça e o bem comum. A política diz respeito à esfera pública, ao lugar em que vivemos. A democracia, como forma de organização política, pressupõe que o poder emana do povo. Esta é uma das grandes conquistas que temos. Há democracias mais antigas e bem estabelecidas e há democracias mais jovens, instáveis em formação. O direito a voto é parte fundamental do sistema democrático. Quanto mais exercitarmos o nosso direito, tanto mais contribuirmos para o fortalecimento da democracia. Um sistema democrático pressupõe a existência de partidos políticos diferentes. A igreja, como instituição, não tem opção partidária. Cada pessoa tem a liberdade de fazer a sua escolha. A igreja tem a tarefa de indicar princípios para promover o discernimento. Nesse sentido, lembramos, política tem função de promover justiça e bem comum, conforme Lutero escreve no Catecismo Menor. Precisamos de soberanos e autoridades que tenham olhos e ânimos para instaurar e manter a ordem em todos os negócios e transações comerciais, para que os pobres não sejam sobrecarregados e oprimidos, tendo que arcar com pecados alheios. A organização e a ação política definem rumos e caminhos da sociedade. Daí decorre a importância da participação no processo eleitoral. O voto é um direito e um exercício de cidadania. As propostas políticas precisam ser adequadas, plausíveis para o contexto local. Diante de promessas eleitorais, é indispensável avaliar se a pessoa terá capacidade de cumpri-las e se aquilo que promete faz parte da atribuição do seu cargo. Estarão nas prefeituras e nas câmaras de vereança pessoas eleitas com o dever de promover o bem comum. O voto é de grande importância, mas também é necessário o monitoramento do exercício dos mandatos. Assim, será preciso manter a vigilância dos próximos 4 anos. O compromisso com a democracia e liberdade de expressão é fundamental para quem se candidata e para quem vota. Democracia requer diálogo e respeito, e quem pensa em quem se expressa com entendimento distinto. Dialogar ajuda a compreender, promover crescimento e é uma atitude cristã. Notícias falsas, chamadas de fake news, têm a intenção de obter vantagem pessoal ou prejudicar alguém. É necessário tomar cuidado com notícias falsas sobre candidatos e candidatas. Notícia falsa é uma mentira e não podemos ser conveniente com ela. Nosso compromisso é com a verdade e com a justiça. Convido você para um momento de oração pelas eleições de 2020. Bondoso Deus, estamos novamente em período eleitoral. Ajuda-nos a ter um processo eleitoral transparente, justo e pacífico. Dá-nos sabedoria para escolher propostas que promovam vida digna para todas as pessoas e cuidado com a tua criação. Concede-nos o entendimento e a alegria de saber que, ao votar, estamos contribuindo para o bem comum, a justiça social e a econômica.
Ajuda-nos a praticar o bem segundo os ensinamentos de Jesus e a tua vontade, pela força do teu Espírito Santo. Amém. Que a bênção do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo recaia sobre a tua vida, de forma que tu possas também te apropriar dos teus dons e agir conforme a tua capacidade, cumprir a tua missão. Amém. Quem vos falou nesta manhã, neste programa, foi a pastora Argele, da comunidade da Boa Vista de Limeira. E eu me despeço deixando para você a canção do cuidado. Fonte eterna de amor, que transborda de bondade, te derramas em favor de toda a humanidade. Vem me dar a tua mão e conduz a minha vida nestes tempos de aflição. Concede-me guarida, sob a luz do teu olhar, sigo em paz a minha estrada, pois eu sei que vais guiar cada passo da jornada. Vem, Senhor, me carregar nos momentos de cansaço, caso eu venha tropeçar, que eu caia em teu abraço. Fonte eterna de amor, que transborda de bondade, te derramas em favor